Graças e paz, meus irmãos. Bom dia. Vamos iniciar nossa aula. Vou pedir para que Silas me ajude hoje, passando os slides. Pode ser, Silas? Chegamos ao nosso último capítulo do livro Questões Doutrinárias pelas quais vale a pena lutar. E hoje vamos ver por que não devemos nos dividir em relação às doutrinas terciárias. Antes que a gente inicie, vamos orar. Eu vou pedir para que... a senhora pode fazer essa oração inicial, sim? Pedindo para que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesse momento de estudo, aprendizado, reflexão sobre as doutrinas que são tão importantes para cada um de nós, doutrinas bíblicas. Senhor Deus, nós estamos, Senhor Deus, para te louvar, por podermos estar vendo em vida a tua palavra, Senhor Deus. Ensinamentos, Senhor Deus, que vão nos fazer crescer, Deus, também, em relação à doutrina e à tua palavra. Eu te peço, Senhor, de clareza, para que nós aprendamos, Senhor Deus, por sua relação. Entendimento, Senhor Deus, real, para que tu nos ensine a tua palavra, Senhor Deus, baseada, Deus, por um homem teu. Por um homem, Senhor Deus, que te ama, Deus, que cada sabedoria é tranquilidade, Senhor Deus, para passar aquilo que ele se propôs, Deus. Louvando, ó Deus, por cada um que está aqui, Deus, que nós estamos hoje, e alegre, intelectual, Senhor, e agora, Deus, esse momento maravilhoso, podemos aprender sobre o verdadeiro doutrina, Senhor Deus, assim, nos conceda a graça, Senhor Deus, Obrigado, irmã Iris. Ok, então para a gente relembrar um pouco, pode passar, Silas, um pouco do que a gente já viu sobre as doutrinas. A gente viu que temos ali um modelo ali, quatro tipos de doutrinas. Então temos as doutrinas primárias, que elas são doutrinas essenciais ao Evangelho, né? Elas servem para defender e propagar o Evangelho, e negá-la é negar ao Evangelho, negar o cristianismo. Então ela serve ali como base do cristianismo ali. Se for além daquilo ou menos que aquilo ali, não é cristianismo. Então ela serve ali como um ponto limitador do cristianismo, né? Negá-las é negar o Evangelho. Então é você ser considerado ali um herege, né? Temos as doutrinas secundárias, que elas são urgentes, né? Algumas até mais urgentes que outras. A gente viu que tem umas que são mais importantes que outras, chegando ali. Se a gente for empilhá-las, né, por assim dizer, tem umas que chegam até ali na margem ali das doutrinas primárias, muitas vezes até batendo ali, quase se confundindo, né? Então, é importante para a propagação e defesa do Evangelho que elas são. No entanto, elas são doutrinas secundárias e elas servem para a prática da igreja, né? Então, é elas que vão dizer como a igreja é organizada, o convívio dos irmãos, como é que deve ser a adoração. E elas são, muitas vezes, as responsáveis por causar divisão na igreja. Então, divergir sobre essas doutrinas faz com que o convívio dentro da igreja fique difícil a ponto dos irmãos procurarem outras igrejas. Então, essas doutrinas aí, elas são importantes a ponto até mesmo de, infelizmente, mas extremamente necessário haver uma divisão da igreja. A gente viu alguns exemplos delas. E hoje a gente vai ver essas doutrinas terciárias, que são doutrinas importantes para um ou outro ramo da teologia, mas não de tal forma, né, não chega a ser tão importante para promover separação, como também as doutrinas quaternárias. Né? Então, elas não chegam a dividir, elas não são essenciais à propagação e defesa do Evangelho, elas não são tão importantes a ponto de dividir as igrejas. Então elas são mais tranquilas quanto a isso, né? Então a gente pode conviver perfeitamente, crendo de forma diferente nessas doutrinas chamadas terciárias e quaternárias, né? Então não são tão difíceis de lidar, a não ser pelo nosso espírito. Então a gente vai ver mais na frente que muito do que acontece em disputas teológicas e tudo mais tem a ver mais com em relação a essas doutrinas, tá? Tem mais a ver com a nossa forma de entender e de se impor, então o nosso estado de espírito muitas vezes bélico, do que de fato com a real importância dessas doutrinas para a propagação e defesa do Evangelho. Deu para entender essa parte? Então muito do que
há de conflituoso nessas doutrinas tem mais a ver com o nosso estado de espírito, nossa militância, nosso estado bélico, né, querer lutar, querer estar certo, do que de fato com a importância que essas doutrinas terciárias e quaternárias têm para a propagação e defesa do Evangelho, que é a doutrina primária, e para a unidade da igreja. Ok? Pode passar. Então a gente vem agora para, de fato, o capítulo 6, que é o último capítulo do livro, e uma pequena introdução sobre o que ele vai falar, né, a respeito dessas doutrinas terciárias quaternárias. É que o cristão sábio, né, assim como um general sábio, ele tem que saber quais batalhas ele deve de fato lutar, quais batalhas valem de fato a pena lutar, porque senão você vai se desgastar, vai usar material, né, tanto humano quanto material bélico, você vai se desgastar à toa. Aquela batalha não era tão importante. Existem batalhas mais importantes, mais urgentes. Então a ideia que o autor vai trazer é justamente essa: essas questões terciárias ou quaternárias, elas não são tão importantes assim a ponto de você se desgastar, a ponto de você lutar por ela, a ponto de você até mesmo dividir a igreja por causa delas. Ok? Então devemos escolher nossas batalhas. De fato, esse é o título do livro, né? Como a gente viu, doutrinas pelas quais vale a pena lutar. O autor vai dizer que devemos de fato lutar por aquelas doutrinas que são primárias, muito importantes para a defesa do Evangelho. Devemos ter atenção e cuidado com as doutrinas secundárias para que a gente não cause a divisão desnecessária da igreja. E quanto a essas aqui, a gente pode ter uma postura mais amena. Então, essa aí, mesmo divergindo, a gente vai ver alguns exemplos, 2 exemplos de doutrinas secundárias, que mesmo os irmãos divergindo sobre a interpretação delas, é possível sim viver em comunhão, viver junto, sem problema. Então eu posso pensar diferente de você em relação a essa doutrina e, no entanto, conviver junto perfeitamente, sem problema, sem danos para o Evangelho, sem danos para a unidade da igreja, sem danos para o cristianismo. Ok? Então, primeiramente, a gente deve ver e analisar, fazer a triagem teológica, que é o intuito do livro, é o intuito do que a gente vem estudando, para saber se de fato vale a pena se desgastar e lutar em defesa daquela doutrina, porque pode causar mais dano do que benefício. Ok? E aí ele traz um exemplo interessante de lá do território dele, do país onde ele vive. Muitos cristãos vivem brigando, vivem discutindo por doutrinas terciárias, quaternárias, como a gente viu, não é tão fundamental para a defesa do Evangelho, não tem a ver com a organização, com culto, e acabam negligenciando as doutrinas primárias. É como você coar um mosquito e engolir um camelo. Então, muitas vezes as pessoas põem mais ênfase naquelas questões que são menos importantes e acabam esquecendo questões mais importantes. Então ele disse que isso é muito comum lá onde ele vive e, de fato, me parece ser também muito comum aqui no nosso país, no nosso Brasil. Muitas vezes a gente vê contendas que são desnecessárias, né? Então que acaba causando aí uma separação, um intrigo, uma briga desnecessária, que faz mais mal que bem. Pode passar, Silêncio. Ok, como eu disse, ele vai trazer 2 exemplos aqui de doutrinas que ele considera terciárias, não tem aquela importância toda, são importantes, não deixem de frisar isso, são muito importantes para a teologia, são muito importantes, senão não estariam na Bíblia, mas não são tão importantes como as doutrinas primárias, secundárias para o Evangelho, para a união da igreja. As doutrinas são... muitos evangélicos se concentram e se dividem, né, em aspectos periféricos da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, a doutrina dos últimos dias, principalmente a respeito do milênio, que é o que ele vai trazer como exemplo. A gente estudou há alguns meses atrás a questão do milênio, como ele é interpretado, a visão pré-milenista, amilenista, pós-milenista. A gente viu que existem pelo menos 3 formas aí de entender essa questão do milênio, aí, desses 1000 anos citados lá em Apocalipse 20, né? E a questão também dos dias da criação. Então, ele vai dizer que muita gente se apega a essas questões que são terciárias e acaba
primárias e mais centrais nessas áreas. Ou seja, ali naquele contexto da criação, tem doutrinas primárias importantes, como a criação ex nihilo, que quer dizer a criação do nada, Deus criando tudo a partir do nada ali, simplesmente usando a sua voz e criando sim uma matéria sem nada ali. Ele não modela, ele cria, então é uma doutrina primária. Enquanto a questão do milênio, outra doutrina primária muito importante, que acaba se perdendo o foco porque as pessoas ficam discutindo a doutrina terciária, que é a doutrina da volta, né? Segunda vinda de Cristo de forma corporal, né? Então, como a segunda vinda corporal de Cristo. Então, o autor vai dizer que, em meio a esses debates aí de doutrinas terciárias, acaba se perdendo coisas mais importantes que estão relacionadas a essas doutrinas ali, àquele texto, e que muitas vezes, por você estar lutando, estar se desgastando, você acaba esquecendo do mais importante. Mais uma vez, ou assim um mosquito, engole-se o camelo, né? Vamos lá. Então, primeiramente, razões para não se dividir por causa do milênio. Lá o texto de Apocalipse vai falar de um milênio. E aí o autor apresenta três argumentos bíblicos, Desculpem. Primeiro, o argumento bíblico, o argumento prático e histórico. Tudo isso para ele provar, demonstrar porque a gente não deve se dividir, por causa dessa doutrina que é terciária. Vamos para o primeiro argumento, senhores. O argumento bíblico, ele vai dizer o seguinte: a doutrina do milênio é ensinada explicitamente, né, então está ali, explícito, em apenas uma passagem, Apocalipse 20, dos versículos 1 a 6, que é reconhecidamente de difícil interpretação. De fato, o livro também é de difícil interpretação, é um livro muito simbólico, e o milênio ali, essa doutrina ali, aparece apenas ali. Então isso torna muito difícil essa interpretação. Tanto é que a gente viu aqui com o pastor Elton, muitos teólogos, bons teólogos conhecidos aí, como teólogos piedosos, que divergem nessa questão. Então, alguns pós-milenistas, outros amilenistas, e assim vai. Então, são teólogos bons, fiéis à palavra de Deus ali, que tem o intuito de realmente defender a fé cristã, que, no entanto, eles se dividem ali, eles divergem em opinião. Por quê? Porque, de fato, o texto é difícil de compreender. Existem outros textos que servem como apoio, mas não falam especificamente do milênio, fala de tempo, fala de alguma outra coisa relacionada, mas não é específico ao milênio. Aí ele também traz um argumento prático, né? Ele vai dizer o seguinte: a doutrina tem uma diferença prática menor para a vida cristã e a saúde da igreja, em comparação com as doutrinas secundárias. É aquilo que eu venho falando para vocês. Desculpem. A doutrina secundária, ela tem um objetivo muito prático, que é organizar a igreja, a forma de adorar e tudo mais. Já essa doutrina terciária, ela não tem essa importância toda para a saúde da igreja em comparação com as doutrinas secundárias. E se a gente for comparar com as doutrinas primárias, a gente vê que fica muito mais abaixo, né? Não é tão importante. Então, discordar das interpretações do milênio não deve levar à acusação de liberalismo. Então, não é porque uma pessoa discorda das formas de interpretar esse milênio que ela vai ser herege ou um teólogo liberal. Não tem nada a ver com isso, um teólogo progressista. Então, não tem a ver com isso, né? Pois estudiosos evangélicos que aceitam a Bíblia como uma palavra inspirada por Deus, eles podem divergir, e de fato eles divergem em relação a essa questão doutrinária. Então, como a gente pode estudar aqui, existem teólogos que vão defender o pré-milenismo, o pós-milenismo, o amilenismo, e que são considerados bons teólogos, crentes fiéis, que defendem ali a veracidade bíblica, a inspiração bíblica, a inerrância bíblica, e no entanto eles divergem a respeito disso. Por quê? Porque o texto é difícil, está no livro, e também é de difícil interpretação, e que pode gerar essas margens aí para discordância. Isso não faz com que esses irmãos sejam hereges, sejam liberais. Outro argumento prático que ele vai utilizar é a questão ali da postura cultural, geralmente associada às interpretações que
A gente viu, quando a gente estudou, a gente viu que tem algumas posturas ali em relação à crença, principalmente a milenismo, pós-milenismo. A gente vai ver que tem uma questão mais otimista ou mais pessimista. Geralmente, quem é pós-milenista tem uma visão mais otimista da humanidade, que a humanidade está melhorando e vai melhorar até o ponto ali onde vai ser instaurado o reino. Já o amilenista, ele tem uma visão aí mais desconfiada, um pouco mais pessimista. Ele acredita que de fato os dias vão ser cada vez piores, a humanidade vai se corrompendo cada vez mais. Então, em relação a essa postura cultural, em relação a esse sentimento de otimismo ou pessimismo, isso não é um sentimento, isso não tem uma relação necessária com um tipo de fé, com um tipo de crença ou interpretação que a pessoa tem. Ele vai dar um exemplo, eu disse para vocês que o pós-milenismo ele tem uma visão mais otimista do fluir, né, do final da história, até a vinda de Cristo. E o amilenista ele tem uma visão mais pessimista, e ele vai dizer que esse sentimento não tem a ver necessariamente com a forma que você crê, porque ele é amilenista, que culturalmente costuma-se ter uma visão mais pessimista, no entanto ele tem uma visão otimista. Conseguiram perceber? Então, mesmo ele sendo amilenista, e quando a gente teve essa aula com o pastor Elton, então muitos de nós dissemos isso, somos amilenistas, mas temos uma visão otimista. Então entendemos que de fato o Espírito Santo de Deus está agindo no mundo e que ele conserva esse mundo, né? Então somos sal da terra justamente porque Deus está ali nos usando para refrear também o mal do mundo e ele está o tempo todo agindo. Então, independente dessa crença, da forma que a gente interpreta, a gente pode ter uma visão pessimista ou otimista. Então não é necessária, não está necessariamente relacionada à visão. Pode passar. Ele também vai usar um argumento histórico, né? Ele vai dizer que historicamente o pré-milenismo dispensacionalista, né, que tem a ver com tempos, é uma linha interpretativa minoritária na maior parte da história da igreja e é excêntrica em relação ao cenário histórico global. Ele está dizendo que a linha que hoje é predominante lá nos Estados Unidos, segundo ele, ela é historicamente novinha, faz pouco tempo. Então, durante muito tempo, tinha-se uma visão diferente. O amilenismo, por exemplo, foi a interpretação prevalecente de Agostinho até o século XVI. Então, imagine ali, Agostinho viveu entre o século IV e V e até o século XVII era essa visão amilenista que estava em vigor, que as pessoas tinham. Então, essa visão pré-milenista é muito nova, falando-se historicamente. Os reformadores também, os puritanos e grandes defensores da inerrância, como o Warfield, que vou saber pronunciar, eles também defendiam o amilenismo, né? Pode pular. Líderes como esse aí, Beck, embora preocupados com o método de Deus pré-milenista, afirmaram que o erro não era mortal, como eu falei para vocês. Então, divergir sobre isso, embora a gente viu que historicamente ali predominava a questão milenista, discordar do milenismo e ser pré-milenista não é um erro mortal de que a comunhão cristã pode permanecer. Então, mesmo ali discordando sobre esse assunto, a comunhão pode prevalecer em meio à igreja. Pastores contemporâneos como Mark Dever também aconselham que igrejas locais não se dividam por causa do milênio. Vocês conseguiram entender as questões que ele argumenta? Ele vai dizer que historicamente a gente viu que o amilenismo está ali por mais tempo, a gente viu que é um texto difícil de lidar, e por tudo isso aí há divergências, tudo bem, e a gente pode conviver com essas divergências sem separar a igreja. Claro que é muito melhor que a gente se une em um só pensamento, uma só forma de interpretar, mas não havendo essa unidade, não há por que a gente também brigar, se separar e acabou-se. Ok? Qual é a conclusão que ele chega a respeito do milênio como uma doutrina terciária? Ele vai dizer o seguinte: milênio é importante, sim, é muito importante, a gente viu, mas não é essencial, não se enquadra entre aquelas doutrinas primárias e secundárias. Podemos debater sem romper a comunhão. Ele cita até um exemplo de teólogos que se reuniram, o J. Piper, acho que é assim, ele se uniu com uns 3 ou foram 4 teólogos que defenderam pontos de vistas diferentes
a respeito dessas doutrinas, e o autor vai citar que foi um debate exemplar, onde todos se respeitaram, e o debate tornou-se um debate de alto nível por causa disso, por causa do respeito mútuo e por causa da amizade que eles nutriam entre si. Então foi algo harmonioso e que não envergonhou o Evangelho, né? Porque então, com isso a gente termina essa parte aí do exemplo que ele dá a respeito do milênio. Ele dá esse exemplo aí do milênio como uma doutrina terciária, né? Podemos seguir, senhor. E agora a gente vai ver também por que, vai ver algumas razões para não se dividir por causa dos dias da criação. Então, qual é o problema que a gente encontra aí? Qual é a questão? A gente abre lá o livro de Gênesis, capítulo 1, a gente vai ver uma referência aos dias, né? Quantos dias Deus criou tudo e mais um dia que ele descansou, né? Então, aqueles 6 dias, né? Eles são dias literais ou são eras, ou não tem nada a ver com cronologia. Então muito se debate a respeito disso. Esse debate não é muito antigo, esse debate vai vir mais à tona, vai ficar mais forte depois de Darwin, né? Com a questão da evolução e tudo mais. Então esse debate veio à tona aí e ficou muito em voga entre os criacionistas, né? Os que creem que o universo foi criado, o mundo foi criado por Deus. Então muitos cristãos do passado, como Agostinho, Spurgeon, o filho ali, não sei qual é o nome dele, não viam problema em aceitar a terra antiga. O que é a terra antiga? A gente vai ver já já. Mas é aquela ideia lá que os dias não eram de fato dias de 24 anos, mas eram eras, representavam eras. Até porque a gente vai ver versículos na Bíblia que diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então eles vão entender ali que de fato a terra é muito antiga, a terra tem bilhões de anos. E aqueles dias ali faz referência a esse espaço aí de tempo enorme. Então não são dias de 24 horas ali, necessariamente. Então antes de 1960, o criacionismo, né, da Terra Jovem não era o padrão entre os evangélicos. Então até 1960 ali se cria nessa terra antiga, essa terra ali que já tinha vários bilhões de anos ali e que os dias citados em Gênesis eram eras. A partir de 1960 a gente tem o criacionismo da Terra Jovem. O que é isso? É justamente o oposto. São aqueles que creem na literalidade dos dias. Então ali os dias têm 24 horas. Então foi criado em 24 horas. Ok? A diferença? Enquanto um acredita que são eras, o outro acredita que são dias literais, 24 horas ali. Então Deus criou ali o mundo em 6 dias, cada um de 24 horas. O fundamentalismo americano acentuou essa divisão, né? Então, mais uma vez, os americanos compram essa ideia do criacionismo da Terra Nova e vai ter essa disputa que muitas vezes até dividiu a igreja, como ele falou, e deixaram de prestar atenção em doutrinas primárias mais importantes que as terciárias. Pode passar. E aqui eu trouxe para vocês, eu ia comprar aqui o meu. Esqueci de comprar pilha, eu ia apontar aqui para vocês, mas acho que vai dar para a gente visualizar legal. Então aqui eu trouxe um quadro comparativo para vocês que eu peguei na internet sobre essas formas de interpretar os dias, né, em Gênesis. Até aí tudo bem, gente? Vocês estão compreendendo? Está tranquilo? Estamos caminhando bem? Ok. Então a gente vai ver aqui na primeira coluna a visão interpretativa, né? Então a gente vai ter ali criacionismo da Terra Jovem, aquele criacionismo que a gente pode ver ali na segunda coluna. Os dias têm 24 horas literais. A gente vai ver a teoria do dia-era. Então vão dizer que aqueles 6 dias não são dias literais, mas são eras geológicas, longos e indefinidos. E a gente tem uma terceira visão ali do arcabouço, né? Então os dias ali, a criação era instantânea, acomodação, né? É uma forma da gente se acomodar a uma realidade ali dos dias. Foi tudo criado instantaneamente, mas é uma leitura interpretativa. Quais são exemplos? No número 1, né, no criacionismo da Terra Jovem. A ênfase é Gênesis 1, lido como história narrativa direta, exigindo 6 dias consecutivos e literais. Qual é a conclusão sobre a Terra? A Terra e o universo têm milhares de anos, aproximadamente 6.000 a 10.000 anos. Por isso que é considerado a Terra Jovem, porque 6.000 ou 10.000 anos em relação a bilhões de anos, a
Terra é muito mais nova, né? Concordam? Por isso que a Terra é jovem, porque ela tem apenas 6.000 ali a 10.000 anos. E ali a gente tem os defensores históricos, teológicos dessa visão aí de Terra jovem. Tem ali alguns nomes ali, e grande parte do evangelicalismo moderno e popular. Então lá, como eu falei para vocês, está muito em voga. Aqui, de fato, eu não sei como é que anda essa questão, se a maioria é teólogos que defendem a Terra Nova ou a Terra Antiga. Tem alguma ideia sobre isso? Como é que anda esse debate aqui? Então, está podendo apontar aí? Vamos lá agora para a teoria do dia-era. Como eu falei para vocês ali, o entendimento é de que os dias correspondem à era, no segundo quadrado, períodos geológicos mais longos e indefinidos, né? E o termo dia ali é usado metaforicamente, né? Para eras ou épocas, para harmonizar com as evidências científicas da Terra Antiga. É porque tem toda aquela questão, aquelas evidências que vão dizer, no caso são teorias que vão dizer que a Terra tem muitos e muitos anos desde a sua criação, são bilhões de anos, né? Então, para harmonizar, acaba se acreditando ali que são eras. E o que é que isso vai acarretar em relação à idade da Terra? Então, se você acredita que aqueles dias são eras, então Terra e o Universo têm bilhões de anos. E aí a gente vai ver alguns teólogos que vão defender isso aí, entre eles aquele Millard Erickson, bem conhecido, e muitos evangélicos moderados e alguns conservadores, né? E aí a gente tem a terceira visão, a gente também tem uma quarta visão de Agostinho também, mas só trouxe essas três. Então, para essa visão aí do arcabouço, a Terra foi criada instantaneamente, né? Então tem uma acomodação ali, aquele texto ali é só para acomodar a nossa realidade humana, né? Para a gente poder entender. Gênesis 1 é um arranjo temático, não uma cronologia literal, organizado em 2 grupos de 3 dias para ensinar o propósito da criação. Então não tem nada a ver com cronologia, não teria nada a ver com o tempo, segundo essa visão aqui. Então, segundo essa visão, não faz afirmações diretas sobre a idade da Terra, é compatível com a Terra Antiga, né? Muito parecido. E ali mais alguns teólogos que vão defender isso aí, e alguns teólogos reformados. Dúvidas sobre isso, gente? Deu para entender que são 3 visões, a gente tem a quarta lá de Agostinho, que também tem a ver um pouco com essa segunda linha. Ele também não acredita que é tempo cronológico, ele acredita que a Terra foi criada de uma vez só. Ok? Pode passar, está tranquilo? Pode passar. Então ele vai dar algumas razões para que a gente não se divida, para que a gente não briga por causa da interpretação aí desses dias. Vamos lá. Primeiro ele vai dizer que não tem aquela relevância prática, né? Diferentes visões sobre Gênesis 1, como as que a gente viu, tem menos relevância prática para a organização da igreja local, a adoração ao evangelismo. Então, mais uma vez, o que ele está dizendo para a gente, olha, essa doutrina é uma doutrina terciária, não é secundária, não é primária. Ela não tem aquela relevância prática para que a gente organize a igreja, para que a gente adore, para que a gente conviva. Muito menos ela tem, embora ela possa ser usada, mas ela não tem aquela importância de propagar e defender o evangelho. Ok? Pode passar. E aí, mais uma vez, ele vai trazer aquela perspectiva histórica, né? Então, como é que a igreja entendeu ao longo dos séculos esses dias? Muitos líderes evangélicos e defensores da ortodoxia bíblica aceitaram o conceito de uma Terra Antiga, ou seja, os dias eram eras, e conciliaram com Gênesis 1, muito antes da polarização atual, que se intensificou, né, após 1961 com o movimento criacionista da Terra. Então ele vai dizer que antes de 1961, com essa ideia da Terra Nova, né, que veio a surgir, alguns teólogos vieram a defender para harmonizar com a questão da evolução. Desculpa, é o contrário. Para brigar, né, com a questão da evolução, a visão predominante era a visão da Terra Antiga. Então ele vai trazer mais uma vez algumas figuras, né, alguns teólogos importantes como Spurgeon, Bavinck e outros, que acreditavam em uma Terra mais antiga, né? Na igreja primitiva, Agostinho não interpretava os dias de Gênesis como períodos literais de 24 horas, vendo isso como uma acomodação, a compreensão humana também. Essa história deve promover humildade
humildade e cautela, desencorajando a elevação criacionismo da terra jovem ao nível de teste decisivo de ortodoxia. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que essa diversidade da forma de interpretar o texto deve desencorajar o teste, né, decisivo da ortodoxia comum. Só é ortodoxo quem crê na Terra Nova. Vocês entenderam? Porque os defensores da Terra Nova, eles vão defender a literalidade da Bíblia. E ele vai dizer o seguinte, ó, se a gente abrir mão dessa literalidade, então os dias não são dias de 24 horas, mas são ali referência a eras e tal, o que mais a gente pode abrir mão em termos de literalidade na Bíblia? Vocês conseguem entender o problema? Então, se a gente relativiza, se a gente diz que os dias não são dias de 24 horas, acho que a palavra não seria bem relativizada, mas se a gente deixa de crer ali de forma literal, que os dias não são de 24 horas, o que mais ali pode não ser literal? Então, por isso que tem todo esse impasse aí. Por isso que o assunto é tão delicado. Mas ele vai dizer o seguinte, que não só é crente, não só é fiel à palavra, não só é defensor da palavra, aquele que crê na Terra Nova. Mas quem crê também na Terra Antiga, na ideia de eras, é tão crente quanto. Senão a gente iria expulsar, a gente iria tirar dessa relação de crentes fiéis Spurgeon, como a gente viu ali, e muitos outros teólogos fervorosos e que produziram bastante para o reino de Deus. Vocês conseguem entender a complexidade? Ok. Então, continuando, ele vai dizer qual é o foco principal nessa passagem de Gênesis, deixando um embate a respeito dos dias literais ou eras, deixando isso de lado, que é uma doutrina terciária. O que de fato tem de mais importante que essa questão nesse texto? Primeiro, Gênesis vai nos revelar que Deus é o Criador. Então, é uma doutrina primária, Deus é Criador. Segundo, o mundo foi criado do nada, como eu falei para vocês, é uma doutrina primária também. Então, Deus não vai pegar uma massa informe, um caos ali e moldar. Não, Ele vai criar tudo do nada, com o poder da Sua palavra. Então, isso é uma doutrina primária, é mais importante do que o debate sobre a questão dos dias, segundo o nosso autor. Então, o ser humano é a imagem de Deus, outra referência muito importante que tem lá no texto, e muitas vezes, por causa desse debate com a doutrina terciária, a gente esquece as primárias. E também que a criação é boa, né? Porque Deus repete lá várias vezes, e terminado tal dia, ele viu tal coisa e viu que era bom. Então a gente vê que tem vários pontos principais ali, mais importantes até, que segundo ele, muitas vezes, por brigarem por uma questão terciária, acabam esquecendo o mais importante. Ok, gente? Qual é a conclusão em relação a esses dias? Se são dias literais, se são eras? Conclusão que... Desculpa, eu não ando muito bem da garganta. Ando tossindo. A conclusão que a gente pode tirar em relação a tudo isso é a seguinte: podemos discordar sobre o como e quando, mas devemos concordar sobre quem? Deus como um Criador soberano. Então pode-se até discordar sobre o que até mesmo que a gente pode tirar o como, né? Que o como a gente sabe que é do nada, mas a gente não pode discordar de quem criou o universo, de quem criou todas as coisas. Deus, o Criador soberano, é o que a Bíblia enfatiza ali, onde está a ênfase. Ok? E aí, pode pular, eu trouxe uma citação, né, que está no finalzinho dessa parte aí, com as palavras do autor. Jamais devemos, ele vai dar um exemplo, e eu lembrei muito do irmão Marcelo. Ele diz que levou o filho dele para praticar uma arte marcial, eu não lembro qual foi, se foi jiu-jitsu, ou taekwondo. Eu vou dizer que foi taekwondo para valorizar o passe. Então ele diz que foi levar o filho e ele achou muito importante, principalmente quando o treinador disse para ele: agora ele vai poder ter habilidades para se defender e muito mais habilidades para não precisar se defender. Porque como ele tem a capacidade de se defender, ele vai saber muito bem calcular como vale ou não a pena utilizar aquilo. Então ele não vai ser fraco, ele vai ser forte quando ele não reagir. Por quê? Porque ele sabe que facilmente ele poderia vencer aquilo ali e não precisa provar nada. Então ele vai trazer essa associação também para a gente. Então muitas vezes não é sinal de fraqueza você não lutar, você não disputar.
Pelo contrário, muitas vezes é sinal de força. Eu vi até um exemplo aí de um cara no estádio, e o cara começou a xingar o outro lá, porque estava na frente, alguma coisa assim, e o cara fica xingando, e o cara só olha para ele e fica sorrindo assim, ó. E parece ser fraco. Depois, continuando o vídeo, eles mostram que o cara é simplesmente um campeão de boxe. Então, se ele tivesse surtado, se ele tivesse levado em consideração a ofensa, se ele tivesse se sentido menosprezado ali, ele poderia ter reagido e, no entanto, ter acabado com o cara e com a vida dele. Então, pelo contrário, ele se manteve forte. Ele disse: o que é isso? Isso não é nada para mim. Então, ele foi e não fez nada, né? E o cara poderia ter estado muito forte, foi muito forte. Então, o autor vai trazer isso, pode voltar. O autor vai trazer essa ideia para os nossos debates teológicos, as disputas, aquilo que muitas vezes a gente faz lá no WhatsApp ou no Instagram e tudo mais. Jamais devemos considerar sinal de fraqueza alguém evitar uma luta. Muitas vezes na vida e na teologia ocorre exatamente o oposto. Evitar a luta demanda força, esqueci de separar, mais profunda e nobre do que o engajamento nela, né, do que aceitar essa luta. Continua. Os cristãos doutrinariamente sérios devem lembrar-se disso, em especial quando se lida com doutrinas especiais. Eu falei para vocês que elas não são importantes, são fundamentais, são boas, está na Bíblia, é importante, mas elas não são tão importantes para a propagação do Evangelho, a defesa do Evangelho, do nosso convívio. Então, quando eles lidam com essas doutrinas terciárias, eles devem lembrar disso. Deve-se buscar com avidez o tipo de convicção teológica e força que se dispõe não apenas a lutar pela verdade, mas também a evitar lutar a fim de promover o Evangelho. Evitar lutar, né? E se evita lutar a fim de promover o Evangelho. Porque você lutando essas batalhas aí, você acaba desnecessariamente envergonhando o Evangelho. Você vai criar confusão, briga desnecessária. Eis o melhor tipo de força, essa força aí que se controla, né? E aí a gente vai agora para o último ponto lá, a conclusão. Ele vai trazer algumas reflexões sobre essa questão da triagem teológica, sobre como a gente deve lidar com essas doutrinas, qual o espírito que a gente deve ter, que é espírito de humildade, né? Já começa dizendo isso. Então, ao citar Agostinho, né, de Hipona, que ao ser questionado sobre os preceitos da religião cristã, respondeu. Quando ele perguntaram para ele quais são os preceitos da religião cristã, quais são os ordenamentos, o que é que Deus manda, ele vai colocar alguém e fazer humildade. Primeiro, humildade. Em segundo lugar, humildade. Em terceiro lugar, humildade. E ele diz humildade, humildade e humildade. Então, sempre humildade, segundo Agostinho. Então, necessidade universal. A humildade é o fator mais relevante para determinar o resultado pacífico e frutífero em qualquer discussão doutrinária, independentemente da significância da doutrina em si. Então, a doutrina é muito importante, ou a doutrina não é tão importante. Independente disso, humildade deve ser sempre o fator mais relevante. É importante lidar com humildade. Nunca pensar que somos mais do que ninguém. Então, divisionismo e atitude. Ele vai, aquilo que eu falei para vocês, lembra? Ele vai dizer que muitas vezes o divisionismo, que é aquela divisão desnecessária, muitas vezes não é nem tanto relacionada à importância da doutrina em si, mas é relacionada ao nosso espírito guerreiro, a forma que a gente lida, o egoísmo, o querer promover-se, muitas vezes ganhando o debate, não buscando de fato a verdade. Muitas vezes a gente age assim, muitas vezes a gente está mais interessado em ganhar o debate do que chegar-se a uma verdade. Ele vai dizer que muitas vezes esse divisionismo aí está mais ligado pela atitude com a qual a nossa crença é definida e sustentada. Pode passar. O grande impedimento, o maior obstáculo para a triagem teológica não é a falta de habilidade ou sabedoria, mas a falta de humildade. Mais uma vez ele vai colocar, na hora que a gente vai fazer essa triagem, que a gente vai ver lá a doutrina, e pensar, isso é uma doutrina essencial para o Evangelho, ou essa é uma doutrina que pode nos dividir. Ele vai dizer que na hora de fazer essa triagem, a questão não é tão intelectual, não é questão da gente não saber, mas está mais ligado a essa falta de humildade. O orgulho gera autoconfiança e altivez, tornando o conflito inevitável. Então eu sei de irmãos, né, que de fato eles vivem o tempo todo lá, parece que a vida é essa, né? Está disputando ali nas redes sociais. Ignorância sobre ignorância.
Ele vai dizer que muitas vezes a questão é que a gente se acha muito sábio e não tem conhecimento sobre a nossa própria ignorância. É humanamente impossível saber tudo. Não sabemos. Só quem sabe tudo é Deus, né? Somos seres finitos. Muitas vezes a gente é muito altivo, achando que sabe de todas as coisas. Principalmente em relação a essas doutrinas que a gente viu, né? A gente viu que ali tem muita dificuldade, tem muitas questões ali que envolvem essas doutrinas essenciais. Por isso que a disputa. Os problemas mais intratáveis da teologia não vêm da pura ignorância, mas sim da ignorância sobre a ignorância. É não saber que não sabe, né? Não o que não sabemos, mas o que não sabemos que não sabemos. Os nossos pontos cegos. Ninguém sabe tudo sobre qualquer coisa. Até os especialistas estão o tempo todo aprendendo sobre aquilo, né? Então, a gente não consegue conhecer tudo. E a gente tem que ter humildade para reconhecer, para saber que não somos oniscientes. Pode pular. Humildade versus força. Humildade não é sinônimo de insipidez ou fraqueza. A verdadeira força e coragem, exemplificadas por Lutero, que tremia diante da palavra de Deus, vem de quem treme diante da palavra de Deus. Segundo Isaías 66:2. E portanto teme apenas a Deus. Pode passar. A unidade da igreja é uma doutrina que deve ser defendida com o mesmo zelo com que se defendemos essa doutrina. Então lembra que todo o propósito do autor em escrever esse livro é preservar a unidade da igreja, é evitar aquelas divisões desnecessárias. Então não é por questões que podem ser resolvidas de forma humilde que a gente vai se separar. Tem questões que de fato vão causar a divisão. A gente viu isso com a Reforma Protestante. Então ali a gente viu que a intenção de Lutero não era separar a igreja, não era dividir a igreja, mas diante da oposição, diante da não concordância em relação a doutrinas primárias, doutrinas importantes para a igreja, foi necessário dividir. Então a ideia dele não era dividir, era que as lideranças voltassem à Bíblia. No entanto, na incapacidade disso, houve a divisão, e foi uma divisão de fato necessária. Mas o autor tem essa preocupação de não causar divisões desnecessárias entre os irmãos. Então, o foco todo do livro, né, é justamente essa unidade, é evitar essas divisões, essas intrigas, essas brigas que não valem a pena serem lutadas, né? A gente pode, com humildade, deixar passar. E aí ele vai trazer também a questão do foco bíblico, né? O Novo Testamento, Filipenses 2 e Romanos 14, liga diretamente o chamado à unidade à humildade. Nós somos chamados à unidade e chamados também à humildade. Considerem os outros mais importantes que vocês mesmos. Então, essa unidade aí tem muito a ver, está relacionada à humildade. Pode passar. O sacrifício pela unidade, né, ele também vai dizer que muitas vezes pela unidade a gente pode e deve fazer sacrifícios. Essa unidade não vem sem sacrifícios. Ele vai dar um caso aqui, ó. A unidade deve custar algo. Em Romanos 14, Paulo chama os cristãos a deixarem de lado os seus direitos e a fazerem ajustes sacrificiais para não se tornarem pedra de tropeço para o irmão. É lícito, mas se isso faz com que o meu irmão peque, eu deixo de fazer. Então foi isso que Paulo falou para eles. Então a unidade requer também muitas vezes sacrifício. Então eu também posso abrir mão de algumas coisas para que eu possa conviver em harmonia. Claro que a gente não vai abrir mão das doutrinas essenciais, das doutrinas secundárias, que de fato podem causar essa divisão. Mas as doutrinas que são menos importantes, por assim dizer, eu posso sim abrir mão. Tribunal de Cristo. Devemos nos recordar que prestaremos conta de nossos discursos e condutas teológicas. As batalhas teológicas que nos orgulharão no juízo não serão provavelmente os debates no Twitter, né? Muitas vezes acaba envergonhando o Evangelho. Pode passar? O autor conclui com 4 conceitos práticos para aplicar a triagem teológica na vida real, especialmente ao lidar com divergência. Primeiro, seja honesto. Seja transparente sobre suas convicções. Mentir é pecado. Então, tem que ser transparente. Muitas vezes a gente pode dizer simplesmente, não sei. Porque de fato a gente não sabe. Seja diplomático. A honestidade não
sabe? Há momentos que não cabe a gente intervir, há momentos que não cabe a gente falar nada. Provérbios vai dizer que o sábio sabe a hora e a forma, né, de falar. Então a gente precisa ter essa sensibilidade e saber o momento certo para se falar, para se impor até muitas vezes. Seja gracioso, pratique a bondade e a civilidade. Demonstre amor e respeito a outra pessoa, mesmo quando houver divergência. A gente vê isso lá em João 13:35. Coloque sua confiança no Senhor. Deus é soberano sobre suas migrações teológicas. Confie em sua orientação e cuidado. Migração teológica, a gente vai ver que até teólogos renomados como Agostinho, ele muda de visão, né? A partir do momento que ele vai estudando ali, ele acaba mudando. Tipo, eu mesmo, eu era batista, e à medida que eu fui estudando as doutrinas da graça, então eu acabei vindo para a igreja presbiteriana. Então eu tinha algumas outras convicções, até mesmo a questão do livre-arbítrio, né? Então era aquilo que me pegava, né? A questão do livre-arbítrio. Então, como assim o homem não tem livre-arbítrio, tá? Essas questões, como é que Deus vai levar as pessoas para o céu obrigados, vai pegar assim, vem embora, mesmo se a pessoa querer. Mas isso era ignorância minha também, né? Compreensão. Então a gente, de certa forma, a todo momento a gente vai estar ali fazendo algumas migrações teológicas, né? A partir do momento que a gente vai estudando mais, vai conhecendo mais, então a gente vai tendo esse amadurecimento em relação a algumas ideias, a algumas doutrinas. Então a gente também tem que estar aberto a essas mudanças, né? Então a gente vai procurando aquilo que mais se conforma com a verdade do Evangelho, das Escrituras, sabendo que não é porque eu penso de tal forma que eu vou desconsiderar ou desrespeitar quem pensa diferente. Pode passar, Sérgio. Todos? Então, gente, conseguimos acabar. Alguma dúvida a respeito do que foi discutido? Vocês querem dar algum exemplo, falar alguma coisa a respeito? Que assim a gente termina esse livro sobre a triagem teológica, né? Então a gente consegue aprender, primeiramente, que existem lutas que não valem a pena lutar, questões que valem de fato o nosso esforço, a nossa luta e até mesmo dar a vida por elas, como muitos cristãos levam. Mas tem outras que não vale a pena lutar, só vai causar uma divisão desnecessária, que não vai importar tanto a propagação do Evangelho, a defesa do Evangelho, a unidade da igreja, a forma da igreja, a adoração e tudo mais. Então, são coisas que são mais aceitáveis, que podem divergir sem que nossas vidas ali entrem em conflito. Eu concordo quando é falado que essas coisas não são primárias, não podem falar. Acontece que tem coisas que não são primárias e as pessoas, quando vão defender isso, colocam como se fosse para elas, sabe? Colocam como se fosse algo que realmente eles ficam aquilo como se fosse primário para eles. A gente vai ficando o que Paulo fala, né? Se meu irmão
debates que são úteis e de fato as pessoas estão em busca da verdade, e há debates que as pessoas estão em busca da vitória, simplesmente ali quem vai ganhar. Vocês não estão juntando informações para chegar a um denominador comum e dizer, de fato é isso aqui. Então tem gente que tem dúvida sincera e tem gente que só quer realmente debater, só quer mostrar que tem razão. Então esses debates infrutíferos, de fato, é até bíblico, a gente deve correr deles. Então a gente não vai estar vivendo aí, debatendo com pessoas que de fato não estão em busca da verdade. Mas tem aqueles que chegam, inclusive, a respeito de doutrinas terciárias e perguntam, olha, isso é assim ou assim? Então é uma dúvida sincera, de fato a pessoa quer aprender sobre, quer saber sobre. Esse é um debate, essa é uma conversa que vale a pena você se engajar nela. Mas aquelas infrutíferas que não chegam a lugar nenhum, essa sim deve ser evitada. Então, de fato, a gente não vai estar o tempo todo, muito menos. Mas a minha colocação é que tudo bem que outra pessoa vá falar comigo, assim, informação geralmente quem é liderando, assim, porque eu não vai ficar dando ideia com relação a isso. Mas geralmente quem é liderando vai sempre. A minha questão eu só saio quando eu vivo aquilo, no sentido de que eu não vou ter aquela vida só com aquela pessoa. Mas o que eu coloquei aqui é que se tem um outro terceiro naquele local, e a pessoa vem com essa palavra como absoluta, aí eu tenho que a gente tem que sabedoria assim, refutar aquilo, porque está em jogo agora, não só não vai me afetar, mas eu acho que estou dando meu outro irmão que já é um outro tipo, entrar em conflito, né? já é um outro tipo de debate, né? Não tem aquele debate onde você está debatendo só com uma pessoa e tenta convencê-la, e tem um debate onde você vai tentar convencer um público. Então na oratória fala-se muito disso, então já é um outro tipo de debate. Então também é uma ocasião, se de fato aquele público, tipo daquele mundo ambiente, né? Então você está num ambiente onde a pessoa já tem uma ideologia formada e ninguém está ali preocupado em conhecer a verdade, nem com quem você vai debater, nem a plateia. Já está ali, todo mundo já tem sua convicção e parece ser impossível você convencer. Então também isso torna-se um debate meio que inútil, mas se de repente tem de fato a esperança, ainda mais quando você pensa que quem convence é o Espírito Santo. Né? Então a gente precisa ter sabedoria e também humildade a respeito disso. São questões bem difíceis, por isso fazer a triagem teológica. Então cada caso é um caso e o que a gente precisa entender, que de fato a gente precisa ter humildade e deixar conduzir-se pelo Espírito Santo. Né? Então, pela destinação, né? Às vezes eu no debate e querendo ganhar também. É a forma que você vai entrar no debate. Né? Isso que também quebra, sabe? Verdade. Tem nosso irmão que a gente está debatendo só que ele ouviu, não tem propriedade daquilo. Acho que isso acontece muito isso. Ele já ouviu aquilo, mas de forma bem. Se você está querendo, você entrar na plateia, simplesmente você quer convencer, por convencer, você quer mostrar que você sabe, então também você já está entrando aí com um espírito altivo, você já está querendo entrar para demonstrar que sabe, vencer. Então o propósito é completamente diferente do glorificar a Deus, né? Você está buscando a sua glória, não a glória de Deus. Tem todas essas questões aí que precisam ser consideradas e levadas em consideração. Por que é que eu vou debater? Eu vou debater para mostrar que eu sou sábio, inteligente, domínio, ou porque eu quero, de fato, a pessoa tem uma pergunta ali, de interesse sincero, e eu quero, de fato, que essa pessoa venha a entender que isso glorifica a Deus, ou eu quero buscar minha própria glória. Então são questões que devem ser pensadas, né? E isso é muito subjetivo, isso tem muito a ver com o seu convívio com Deus, o Espírito Santo, é muito pessoal, não sou eu que vou dizer quais são as situações. Exatamente. Então ela vai se estribar no seu próprio entendimento, vai se firmar no seu próprio entendimento, vai querer promover-se, né? Então promover a glória de Deus. São coisas aí que cada um da gente deve refletir e agir de acordo com essa vivência, essa direção do Espírito Santo. Então, muito boa colocação de Iris, porque quando a gente vê assim, parece que a gente não vai responder em nenhum momento a essas questões. Não, quando for necessário, quando for sincera a pergunta, quando de fato valer a pena, quando de fato glorificar a Deus, como um debate. Vocês lembram do debate que eu citei? Que o autor diz que juntaram-se 4 teólogos para defender seus pontos de vista e que foi um debate rico, útil, respeitoso. Então aquilo ali promove de fato a glória de Deus. Mas um debate onde as pessoas não estão interessadas em buscar a verdade, mas simplesmente em aparecer, crescer, isso aí de fato não
contribuir com o Evangelho, você vai envergonhar o Evangelho. Amém, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade nesse momento. Sobre a questão do livre-arbítrio, né, que realmente como eu conheço alguns outros irmãos de outras denominações, quando isso cai no ouvido deles, choca bastante quando eu falo sobre isso. E também eu era da igreja batista, e quando eu fui começar a ver mais a fundo sobre a verdade, sobre essa parte do livre-arbítrio, confesso que até pelo fato de ter passado muitos anos na igreja batista, para mim também chocou. E quando eu vejo uma reação de uma outra pessoa que diz assim, fica tipo assim, nossa, quer dizer que você está dizendo na minha cara que nós somos robôs. Nós não temos o livre-arbítrio para fazer absolutamente nada, porque tudo está predestinado nas mãos de Deus. Mas aí eu procurei um argumento mais a fundo e dizer que o livre-arbítrio, nós, verdadeiros cristãos, na verdade, ao contrário, perdemos 100% o livre-arbítrio desde a etapa original. E que nós temos hoje aqui nessa parte terrena, que é o livre-agência. Livre-agência, no sentido, para quem nunca ouviu dizer, que a gente temos a Deus nos deu essa liberdade de dizer assim, eu escolho vestir essa camisa branca para poder vir para a igreja. Eu escolho vir de calça jeans. Uma senhora pode vir com sorriso rosa, com sorriso azul. Eu saio daqui e decido tomar um sorriso. Eu simplesmente vou sair de casa. Isso é livre-agência, para dar a entender aos outros que a gente não é o robô nas mãos de Deus. O livre-arbítrio é quando a gente perdeu essa liberdade plena desde a queda entre Deus e os homens. Eu tento explicar isso a alguns amigos meus que são de outras gerações, mas eles não se ficam realmente chocados em ouvir você falar que quando eu vou dialogar com algum irmão, eu tento sentir se esse irmão é aberto ao diálogo, se ele é aberto para te ouvir, se ele pode, nós podemos mostrar biblicamente que esse conhecimento que nós temos não vem do nosso coração, não vem da nossa mente, principalmente no momento porque nós somos pecadores. E o conhecimento é absoluto das mãos de Deus. E como é o nosso guia maior, nós, que somos cristãos e cristãos, o guia supremo é a palavra de Deus. Então, normalmente, quando eu vou dialogar, eu afirmo essas coisas e vou dentro da Bíblia. Você quer dizer assim, olha, não me mostra dentro da Bíblia, então eu digo, olha, para a nossa conversa, quero assinar por encerrado e não dou a existência para não ter um conflito dos irmãos. A diferença entre o livre-arbítrio e a livre-agência é que a livre-agência ela vai delimitar essa liberdade, né? Então, nos assuntos relacionados à nossa salvação, a gente não tem escolha, não somos nós que escolhemos a Deus. Escolhemos a roupa, escolhemos a esposa, mas enfim, essa escolha de poder dizer não ao pecado, de poder dizer sim a Deus, ela só acontece depois que nós somos ali, temos uma. Agora me fugiu o nome, somos regenerados, né, quando Deus age primeiramente no nosso coração, que é aquele coração de pedra, que é um coração de carne. Então, somente depois da ação de Deus, é Deus que primeiro age no nosso coração, para que a gente possa de fato dizer sim. Então, ninguém vai a curso. Todos nós dizemos sim em algum momento, mas não antes de Deus primeiramente agir no nosso coração, né? Senão seríamos incapazes de dizer esse sim. Então, ninguém vai puxar pela perna, ninguém vai ver com Cristo, com Deus, eternamente a curso. Seria uma tortura. Amém, gente? Que presbítero, o senhor pode orar encerrando? Agradecido a Ele por essa maravilhosa que estamos aqui na presença do Senhor e que Ele nos prepare para ajudar o Pai da noite estar nesse qual olha, Pai querido e amado, louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Queremos te agradecer, meu Pai, cheio de alegria, por essa manhã estarmos diante da tua presença e da tua grandeza, meu Deus. Estamos aqui na tua casa reunidos, Senhor, e aprendemos um pouco mais nessa manhã
do teu ensinamento, Pai. Te peço, Deus, em nome de Jesus, nos leva para a nossa casa, sobre a tua proteção, nos dá um resto de dia na tua santa presença, Deus. E que logo mais à noite, se assim for o teu querer, estaremos juntos aqui para aprender um pouco mais de ti, Pai. Abençoa cada família representada aqui nesta manhã, ó Deus. Vencer com o pastor Diogo, que nos esteve conosco nesta manhã. Abençoa toda a sua família e todas as famílias representadas aqui nesta manhã, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nos leva para a nossa casa e nos abençoa, Pai. Nós vamos sempre te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém.